Quando se deve usar crase diante de números, principalmente entre números? Bom, primeiramente você tem que saber o que é crase. Lógico que você concurseiro, você concurseira, sabem muito bem o que é crase. É a junção da preposição a com o artigo a ou com os pronomes demonstrativos a, as, aquele, aquela, aquilo, aqueloutro, no singular ou no plural. Quando houver um número, não há diferença alguma, a regra é exatamente a mesma. Ou seja, apareceu um número, você tem de analisar se há a preposição a, se há o artigo a. Pronto, acabou a história. Por exemplo, nós nos encontraremos a uma hora qualquer. Este pronome que aqui está, qualquer, indefine o substantivo hora, exatamente porque ele é um pronome indefinido. Então, se o substantivo é indefinido, não poderá haver o artigo definido, só a preposição sem o acento indicador de crase, então. Porém, nós nos encontraremos a uma hora. O que é esse uma hora agora? É exatamente a hora do relógio. Há uma hora, portanto, a palavra está especificada e aí haverá o acento indicador de crase. Use aquele velho macetinho. Desde a quinta série, o sexto ano, o aluno ou aluna aprendem a usar o macetinho. Nós nos encontraremos ao meio-dia. Cuidado que nem sempre dá para usar o macete. Não use o macete em palavras indicadoras de destino, como ir, vir, voltar, chegar. Não vou falar por que agora, tá? Porque agora o nosso lance é número. Então, neste caso, tudo bem, nós nos encontraremos ao meio-dia, então há uma hora com crase. Mas o maior problema quanto ao uso de crase diante de número é quando há correlação entre dois números. Muda alguma coisa? Não. Tudo da mesma forma. Busca-se a preposição, busca-se o artigo. Então, por exemplo, quando há uma correlação entre dias, de 12 a 15 de janeiro. Primeiramente, são números que representam dia, e dia não é feminino. Só ocorre crase diante de palavras femininas especificadas. Há exceções, já vimos, veremos, mas não agora. Deixe as exceções para outro dia. Aqui então, de 12, 12 é dia, do dia 12 ao dia 15. Então, se é masculino, não pode haver crase. Então, observe que da mesma forma que eu me escrevi de 12 a 15, eu poderia escrever do dia 12 ao dia 15. Exatamente a mesma coisa. No primeiro, eliminamos a palavra dia, deixamos somente os números sem crase, sem o acento indicador de crase. Ademais, conhece essa palavra? Ademais, há mais coisa ainda. Você vai analisar uma correlação entre não somente números, mas entre preposições, entre o uso do artigo em dois elementos. Quando houver a correlação de a, não haverá o acento indicativo de crase em a. Só haverá a preposição de, só haverá a preposição a. Se houver a correlação da, a ou as, aí preposição de com a, preposição a com a, acento indicador de crase. Então aqui não ocorre isso. De 12 a 15 de janeiro, há a correlação de, quer dizer, não ocorre isso, não ocorre a crase, né? De a, se só há a preposição de, só haverá a preposição a. Porém, cuidado, há casos em que essa correlação não ocorre. Veja, de hoje não há a preposição, somente há a preposição de, não há o artigo a, porque hoje não é um substantivo, não admite o artigo. Agora, de hoje a segunda quarta-feira do próximo mês, atenderemos aqui. Agora, o substantivo quarta-feira, o substantivo composto quarta-feira, está especificado. Segunda quarta-feira.
Quando o substantivo estiver especificado, o artigo é obrigatório. Então, de só a preposição, porque hoje é uma palavra que não admite artigo de jeito algum. E de hoje a segunda quarta-feira do próximo mês. Se fosse domingo, por exemplo, de hoje ao primeiro domingo do próximo mês. Isso não ocorre só entre números, não. Por exemplo, o país Portugal, o substantivo Portugal, não admite artigo. Ele mora em Portugal. O substantivo Alemanha exige o artigo. Ele mora na Alemanha. Então, por exemplo, de Portugal a Alemanha, com acento indicativo de crase, a tantos quilômetros, não sei agora exatamente. Exatamente eu não sei nada. Certo? Então você tem de observar isso. Correlação de a. O a não há o acento indicativo de crase, mas cuidado, analise, principalmente quando houver substantivo e não números. Substantivo pode haver a correlação de a com crase. Observe os outros exemplos. As salas de 12 a 15 serão ocupadas pelo ensino médio. O primeiro número está antecedido só da preposição de, sem o artigo a. São dois números. Não há substantivo aqui, porque já houve o substantivo salas no plural antes, então só haverá a preposição a diante do segundo número também. Porém, o ensino médio ocupará da sala 12 a 15, agora com crase. Por quê? Porque há o substantivo sala, só que foi retirado para evitar a repetição. O ensino médio ocupará da sala 12 à sala 15. Sala foi retirado. Os dois números ficaram ali, mas há um substantivo sim. Troque por salão. O ensino médio ocupará do salão 12 ao 15. Mais uma vez, você observa aí, preposição mais artigo. Agora, os alunos da primeira à quarta série com crase, os alunos de primeira à quarta série sem crase. Estudo das 8 às 12 horas versus estudo de 8 a 12 horas por dia. O que acontece? Bom, no primeiro exemplo, há a correlação da com a crase, porque ambos estão especificados. No segundo, há a correlação de a sem crase, porque ambos estão genéricos. É isso que você tem de analisar. E para finalizar, quando houver correlação entre horas e não houver a preposição de, diante do segundo elemento, só haverá a preposição a. Por exemplo, isso ocorre com horários. Então, vai lá, horário da palestra, das 20 às 21h30, das, de mais as. Então, o que vai ocorrer no segundo número? A mais as, por isso crase. Agora, no segundo exemplo, não ocorre a preposição de diante do primeiro número. Então, só haverá a preposição a diante do segundo. Horário da palestra, 20 a 21h30. Sou o professor Dilson Catarino, aqui é Gramática da Língua Portuguesa, pode confiar. O meu foco é você, aluno ou aluna, sem dúvida alguma.